minha palestra, nós precisamos falar de segurança. Tem um filme chamado Precisamos Falar sobre Kevin, que é sobre um menino que desde criança é perceptível que ele tem um problema. E aí os pais não falam sobre ele. Os pais deixam aquilo como se fosse normal. E o menino vai crescendo com mais e mais problema, até que um dia ele causa uma tragédia enorme. Segurança da informação é a mesma coisa. Precisamos falar de segurança no dia a dia. Precisamos falar de segurança com nossos amigos, precisamos falar de segurança com nossos pais, com nossos familiares, e não tratar isso como algo comum. Tá? Isso está no dia a dia, e quanto mais se fala de segurança, mais segurança nós temos. Então, o conteúdo, o conhecimento precisa ser disseminado. A intenção hoje dessa minha palestra é trazer um pouco de conceitos básicos e qual é o papel do usuário na segurança. Como que ele influencia, tá? E não é só vender produtos de segurança, esquecendo, tirando o foco do próprio usuário. Um pouco sobre mim, como antes eu disse, na verdade não são só 17 anos, depois de um tempo que a gente vai ficando velho, a gente vai escondendo a idade. E agora eu estou começando a esconder o tempo de experiência que eu tenho também. Tá? Eu comecei a trabalhar com segurança, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu montava Firewall em cima de FreeBSD, acho que era FreeBSD 3 ponto alguma coisa. E aí, meu primeiro emprego oficial com segurança foi na Justiça Eleitoral. Eu achei bastante curiosa a apresentação aqui do nosso colega. Eu trabalhei no TRADF, eu fiz 2 eleições, a eleição de 98 e de 2002. Foi um período bastante difícil, mas evoluiu bastante na área de conhecimento. Eu lembro que passávamos até 80 horas extras de trabalho, 80 horas são 2 semanas de hora extra. Eu lembro que eu tinha um colchonete que ficava dentro do CPD. Eu cheguei a passar pouco mais de uma semana sem ir para casa. Tomava banho lá mesmo, almoçava, jantava e dormia lá. Então, a justiça eleitoral tem a sua importância. E um dos melhores sistemas eleitoral é do Brasil. Eu passei já para alguns fabricantes. Eu já trabalhei no Red Hat, já trabalhei na ACI, que é um desenvolvedor de software de segurança nacional, já passei para o integrador. Eu comecei minha vida sendo técnico eletrônico, tenho 2º grau técnico, e eu fazia conserto, eu consertava placa de televisão, depois de monitor, e eu passei a mexer com placa-mãe de computador, aí naquela época ainda era o 437, aqueles primórdios, né, aquele dinossauro, e eu acabei migrando para a área de rede. Tá? Eu peguei um estágio logo no final do 2º grau técnico eletrônica na Cobra, eu morava em Brasília, e aí foi quando eu comecei a aprender rede. Dali eu achei um mundo maravilhoso. Tá? Atualmente eu estou na Blockbit. A Blockbit é um outro desenvolvedor de software de segurança. E falando um pouco sobre a Blockbit, tá? O Brasil desenvolve solução de segurança de rede, solução de ponta. Muitos dizem que o Brasil precisa produzir menos commodity e mais tecnologia. E um exemplo disso é a Blockbit. Tá? Nós estamos no mercado, relativamente uma empresa nova, tem mais ou menos 2, 3 anos, mas nós viemos de uma outra empresa que tinha mais de 17 anos de mercado. Tá? Então, quando você pensa em segurança, não precisa só pensar em produtos de fora, produto americano, produto japonês, produto europeu. Nós temos solução de segurança no Brasil. E a nossa equipe desenvolve solução de firewall, do tipo Next Generation Firewall, produz anti-spam e solução de análise de vulnerabilidade. Eu sou responsável pela área de serviço, que engloba pré-venda, o pós-venda, que é a parte de suporte, implementação, e a área de serviço, que é análise de vulnerabilidade e pentest. Então, quem está pensando em migrar para a área de segurança, a Blockbit é uma boa empresa para se trabalhar. Nós temos desenvolvedores, a nossa equipe de desenvolvimento são mais de 20 pessoas, estão todos alocados em São Paulo. Nós temos a equipe de suporte, e aí entra implementação, suporte nível 1, nível 2, nível 3, e área de serviço. Então, quem está aqui é estudante, tem interesse em desenvolver na área, pode nos procurar algum dia, que com certeza a gente tem vaga. A gente prioriza o desenvolvimento, a integração, temos vários estagiários, tem um grupo de estagiários, então a gente investe no estudante. Nosso objetivo é ser uma das maiores empresas. Hoje somos uma empresa de desenvolvimento nacional de segurança de rede, queremos ser a maior da América Latina e talvez, quem sabe, uma do mundo. Né? Nosso escritório é em São Paulo, a gente fica ali em Santa Maura, para quem conhece, mas a gente tem escritório também em Miami e Londres. Então, só para
alinhar conhecimento, na minha apresentação, vocês vão ver que todos sabem bastante de segurança. E a gente vê alguns números por que a segurança está tão judiada, por que está acontecendo tanto ataque, contando que todo mundo sabe um pouco de segurança. Então, só para alinhar o conhecimento, qual que é a responsabilidade do profissional de segurança da informação? Qual que é a responsabilidade do profissional de segurança da informação? Manter a informação no ar. Então, o foco dele é a pura informação. Desenvolveram 3 pilares da segurança da informação, que são integridade. Então, o profissional precisa manter a informação íntegra, isso significa que a informação precisa estar no formato real dela, não pode ter sido adulterada. A informação precisa estar disponível, então, quando o usuário for acessar a informação, ele precisa que a informação esteja naquele momento que ele precisa dela. Se alguém for fazer um acesso no banco, querer pegar um extrato, a informação não estiver lá, então a informação não serve para praticamente nada. É preciso se preocupar com a disponibilidade. E é preciso também se preocupar com a confidencialidade. O exemplo do extrato bancário, ele tem que estar disponível para mim, ele não tem que estar disponível para uma outra pessoa. Então, o profissional tem a obrigação de manter a informação com esses 3 pilares sempre em pé: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se alguma dessas falhar, a informação não está segura. Então, o profissional se forma, o profissional estuda para manter puramente a informação. Mas muitos acabam se esquecendo disso, se preocupam com outras coisas e esquecem desses 3 pilares. Existem alguns outros pilares que eu não vou comentar aqui, mas tem mais alguns desses que o profissional também precisa se preocupar. É como na condução de um carro. O básico é o motor, o chassi e o volante e a caixa de marcha. O restante são algumas coisas que integram ali o carro para poder andar. Mas para andar sozinho, esses 3 já bastam. E o campo de atuação da segurança da informação é enorme, é imenso. Você tem segurança nas comunicações, tem segurança de rede, segurança de dados, segurança física, qualquer coisa que integre a informação, você pode botar um segurança na frente. Teve um colega de vocês que lá no intervalo perguntou, ele disse que iria migrar de área, desenvolvimento para segurança. Eu perguntei exatamente qual área de segurança. A área de segurança é enorme, tem possibilidade de emprego para muita gente, ou para várias áreas distintas. Então, só precisa se especializar em alguma coisa específica. E tem que ser bom naquilo. Nós temos muitas tecnologias, muitos protocolos e muito conhecimento. Tá? E nós temos o usuário. Tá? O usuário praticamente é um Homer Simpson. Ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. E ele faz besteira o tempo todo. Tá? Para coisas básicas do dia a dia, por exemplo, como mandar um e-mail, você vai ter uma infinidade de protocolo de rede. Tá? Então, para quem quer estudar segurança, precisa devorar esses protocolos. Existe um negócio chamado RFC, que ela dita as regras de como o protocolo deve funcionar. Então, o profissional que quer se tornar um profissional melhor, quem quer ir para essa área, tem que devorar essas RFCs. Cada um desses protocolos tem uma específica. Eu tenho um colega de trabalho que a diversão dele é ler RFC e fazer resumo. É um excelente profissional. Se você sabe o básico, o restante vem fácil. Então, no simples enviar de e-mail, eu tenho o protocolo SMTP, que é o envio e recebimento de e-mail do e-mail sair da caixa postal dele. Nós temos o POP3, que é um protocolo para buscar o e-mail dentro do servidor de e-mail. Nós temos ali o IMAP, que é um outro protocolo utilizado, por exemplo, pelo Exchange, que quando o usuário pega a mensagem, ele não apaga a mensagem lá do servidor. O POP apaga a mensagem. Então, é uma evolução do POP3. E temos o DNS, tá, básico, para saber onde é que aquele host está, onde aquele domínio está. Então, o usuário só no digitar o e-mail e enviar, ele vai ter essa infinidade de resoluções, às vezes muitas linhas de protocolo, que ele não tem nem ideia. E junto disso, tem uma solução de segurança para fazer a proteção. E no nosso caso aqui é um anti-spam. O anti-spam que vai garantir que o e-mail que ele vai enviar ou receber vai estar livre de qualquer malware, ou se não vai ser um spam, vai estar limpo para ele tratar aquela mensagem. E nós temos uma outra coisa básica que o usuário também faz no dia a dia, é acessar a página web. Tá? E quais são os protocolos básicos? O protocolo HTTP, que é o da página,
O HTTPS, se for uma página mais segura, né? Se no tráfego entre o usuário e o servidor, vai estar criptografado. Tá? E o DNS, novamente, para ele poder saber onde é que está o servidor. E aí nós temos solução de segurança que acaba integrando ali o acesso web. Aí nós temos proxy web, que vai saber o que o usuário está acessando. Aí você pode criar política, bloqueando, liberando. Por exemplo, você pode ter um produto que é dividido em várias categorias de acesso web. E essas categorias são pornografia, jogos, compra. E aí na solução de segurança você diz o que o usuário vai poder acessar ou não, sempre com registro. E você tem um firewall TM, ou Next Generation Firewall, que seria uma camada de segurança que vai controlar que o usuário está entrando ou saindo dentro da rede. E nós temos o Next Generation Firewall, que é um complemento, uma evolução do Firewall, e nós temos o Web Application Firewall, que é um outro salto de soluções de segurança, tá? Que ele vai garantir que um acesso de fora para dentro da rede não vai sofrer, por exemplo, um ataque de SQL injection. Então, temos o e-mail, o www, o acesso web, e temos acesso Wi-Fi também, que tem uma outra infinidade de protocolos. Autenticação, por exemplo, app, da PA, da PA2, e soluções de segurança que integram ali a rede Wi-Fi. Quando eu falo em usuário, tá, de segurança, não quer dizer só o usuário comum, não. Isso é o usuário avançado também, que está no dia a dia fazendo os acessos, e às vezes nem se lembra desse tanto de protocolo que faz parte ali numa única ou poucas conexões bastante simples. Tá? E aí nós temos um monte de vulnerabilidade dentro desses protocolos. Tá? Nós temos o CVE, que é um site, um organismo chamado Common Vulnerability Index Repositories, que ele é responsável por cadastrar as vulnerabilidades. Tá? Os estudantes, os profissionais de segurança identificam alguma vulnerabilidade, ou do protocolo, ou da aplicação, ou do serviço, ou de algum produto específico, reporta ao CVE, reporta ao MITRE, e o MITRE gera um número de CVE. Esse número, falou-se aqui na apresentação do Butch, que tem um cruzamento da vulnerabilidade ali com o CVE. Então, o organismo responsável por manter essa base de conhecimento é o CVE. Quem tiver curiosidade de pesquisar, o site é cve.mitre.org. Você pode colocar lá um protocolo, você pode botar um produto, que ele vai listar todas as vulnerabilidades inerentes àquele protocolo. A função dele é a base de dados nacional e pública para a troca de informações de produtos sobre falhas de segurança. Então, voltando ao nosso acesso web, a pesquisa básica lá, então só o protocolo HTTP tem 4.406 vulnerabilidades registradas para esse protocolo. Para o HTTPS, são mais 393 vulnerabilidades conhecidas. Para o DNS, são mais 589. Então, vejam, com um simples acesso web de um usuário comum do nosso Homer Simpson, você tem um monte de vulnerabilidade. Isso soma 5.388 vulnerabilidades possíveis que o usuário pode sofrer algum tipo de ataque. Isso para o acesso web. Para a troca de e-mail, nós temos mais 252 vulnerabilidades registradas. Para o POP, 129. E MAP, 231. Tá? E mais o DNS também que integra ali para poder saber onde está o servidor, as 589. Total, 1.201 vulnerabilidades. Se formos considerar a vulnerabilidade do protocolo HTTP, do HTTP, HTTPS, que é do acesso web, mais as vulnerabilidades de envio de recebimento de e-mails, a gente vai ter um total de 6.589 vulnerabilidades. É muita coisa. Você imagina, você acha que o nosso Homer Simpson, que o nosso usuário comum está preocupado com isso? Ele se preocupa com essas vulnerabilidades? Ele sabe o que está rodando por trás do acesso que ele acha que é simples? Enviar e-mail, acessar uma página web, colocar o login dele, colocar as informações, postar foto nas mídias sociais. Não tem nem ideia do que acontece por trás. E quando eu trato do usuário básico, eu também quero chamar a atenção para o usuário avançado, tá? Que é o usuário que utiliza a ferramenta de desenvolvimento. Nós vimos aqui na apresentação do nosso colega Daniel, do CERCO, que as pessoas não têm a preocupação em desenvolver com segurança. Quem trouxe tantas de vulnerabilidade? Foi o usuário final? Não, foi o desenvolvedor. Então o desenvolvedor não tem a cultura da segurança de informação. Tá?
Então, quando nós vimos que com ele precisa adicionar essa camada a mais de segurança, de fazer verificação, e não só no fim, com as entregas parciais, mas sim em cada nova release, já ter preocupação ali para a segurança. Então, nosso querido Homer Simpson não tem atenção para as vulnerabilidades e nem para o risco que ele corre em lidar com a segurança da informação, porque ele não tem nem ideia sobre isso. É um usuário administrativo, é um usuário da empresa que trabalha, por exemplo, no setor de cargas, envio de mercadoria, que ele não está preocupado com isso. Nós precisamos cuidar melhor do usuário. Tá? E cuidar melhor do usuário não é só vender caixinha, não é só vender caixa, não é só implementar produto. Tá? Cuidar do usuário é cultura. Tá? Cuidar do usuário é fazer intervenção semana após semana, dia após dia. Lá na minha empresa, a gente é uma empresa de segurança. Então, nós temos o cuidado de quando entra um novo funcionário, ele assistir uma palestra sobre segurança da informação. Nessa palestra diz que ele não pode passar a senha dele para ninguém, que ele não pode anotar a senha dele num post-it. E aí, semana passada, não 2 semanas já, entra uma funcionária nova. No primeiro dia ela assiste a palestra, no dia seguinte eu estava lá para fazer uma configuração do sistema de ERP. Aí, quando eu terminei, eu falei para ela, fulana, por favor, coloque a sua senha aqui para a gente autenticar. De lá onde ela estava sentada, falou, minha senha é Marina@123. Não é possível? Você não assistiu a palestra ontem? Você não entendeu nada? Ela, não. Então, o usuário, não adianta só uma palestra, não adianta só um mês. Isso é dia após dia, talvez ano após ano. E cuidar melhor do usuário não é mais fácil. Como eu disse, ele assiste a palestra e não entende nada do que está sendo dito. Eu tenho certeza, muita coisa que foi dita hoje sobre segurança mais cedo, sobre os ataques, muita gente não entendeu. Porque não faz parte do dia a dia. Nós não temos a preocupação. Nós não falamos de segurança. Nós só falamos de segurança quando acontece algum ataque bravo, ruim. O João Baldo Ribeiro, que é um escritor, um dia ele falou assim, numa entrevista. Nós, o cidadão, tem costume, quando vai falar do brasileiro, ele não se coloca na primeira pessoa, ele se coloca na terceira pessoa. Ele diz, o brasileiro é corrupto, mas ele não se põe na situação de brasileiro também. Quando fala, o brasileiro não se preocupa com segurança, mas nós não nos preocupamos no dia a dia. É isso que precisa mudar. Então não é mais fácil tratar com o usuário, lidar com o usuário, não é mais barato, é caro fazer treinamento, fazer campanha, isso tudo custa bastante dinheiro. E o tanto quanto você se gasta com produto. Tá? Mas, porém, no entanto, é melhor cuidar do usuário porque os resultados são melhores. Por que os resultados são melhores quando você lida com o usuário, quando você educa o usuário? Porque o usuário tem a boa vontade de propagar aquilo. Isso acaba virando uma corrente do bem. Tá? O usuário vai falar com a família dele, o usuário vai falar com a esposa, vai falar com os filhos. Então, o que ele aprender, seja na empresa, seja no centro educacional, seja aonde for, ele vai propagar o que ele aprendeu. Então, cuidar do usuário não é mais fácil, não é mais barato, mas os resultados vão ser sempre melhores. Quem quer se tornar um dia um profissional de segurança de informação, levem isso para o futuro. Tá? Antes de implementar alguma coisa bastante complexa de segurança em algum lugar, pensa no usuário. Eu já fiz implementação de segurança completa, passando por Firewall, passando por WAF, Proxy Web, segurança Wi-Fi, e de repente a gente volta lá, o Firewall está todo escancarado. Uma regra, internet libera tudo. O anti-spam não está protegendo nada. A rede Wi-Fi, como estava bloqueando o acesso que ele queria, e a segurança é um pouco balança do lado contrário da comunidade, o cara pega o Wi-Fi dele na casa dele e está dizendo da empresa. E aí? E o tanto de dinheiro que a gente gastou? Que a empresa gastou? Que algum público gastou, que no final o dinheiro é nosso? O maior consumidor de segurança é o governo, mas falta bastante política. Existe o Kevin Mitnick, que todo mundo conhece, né? Ele falou assim, o elo mais fraco na segurança do computador é o elemento humano. Repetindo, o elo mais fraco na segurança do computador é o elemento humano. Ele disse essa frase
no ano 2000. Faz tempo já. Em 2018, 18 anos depois, 75% dos americanos não usam senhas fortes. O que é senha forte? Aquela senha alfanumérica, maiúsculo, minúsculo e caracteres especiais. 32% usam referências pessoais na senha, igual a nossa colega, Marina @123. O nome dela é Marina. 123 porque está fácil, arroba porque ela precisava de um caractere especial. Ela pelo menos usou uma senha forte, né? O M era maiúsculo também. E 29% armazenam senhas de forma insegura. Quem aqui tem a senha do cartão de crédito escrita atrás do cartão de crédito? Ou um post-it colado nele? Ou deixa a senha salva no computador, que qualquer um que entrar vai abrir o site e vai entrar automaticamente. Isso tudo é forma de armazenar a senha de forma insegura. Eu tenho certeza que boa parte aqui faz isso. E 20% usa a mesma senha para 5 ou mais contas. Referência pessoal, data de aniversário está no cartão de crédito, está no acesso no Gmail, está no acesso ao Facebook, ao Instagram, que facilita. Como eu disse, a segurança está na balança contrária da comunidade. Não é fácil trabalhar com segurança, então eu vou dar ali uma balanceada para facilitar o meu acesso. Então, para que eu vou complicar? E o investimento? Como que é o investimento em segurança de informação? Cresce aproximadamente 30% a 40% por ano, investimento em segurança da informação. São quase 8 bilhões de investimento, isso é só no Brasil, em segurança. Estimativas apontam que os cyberataques causam prejuízo de 15 a 20 bilhões de reais por ano. Tá? Então, tem investimento, mas continua acontecendo um monte de problema. Por quê? Porque o foco não está no usuário. As ações simples que o usuário poderia evitar, que evitar esse monte de ataque. Quando vaza, às vezes, algum banco de dados, por exemplo, que vazou no Netshoes, que a senha que eles roubam ali, e vai testar a senha no Facebook, vai ser a mesma senha. O usuário vai ser o mesmo, o e-mail vai ser o mesmo e a senha vai ser a mesma. Então, quando ele rouba um dado, ele vai conseguir roubar outro também. Porque o usuário não tem preocupação nisso. Tem o CertBR, que ele registra todos os incidentes. Ele não registra os incidentes, desculpa. Ele reporta os incidentes para ele. E ele faz esse registro e depois lança as estatísticas. Se a gente acompanhar aqui a evolução dos ataques, em 2013 a gente teve um pico aí de 352 mil. Tá? Acho que 2013 foi a época dos ataques de negação de serviço. Depois teve uma diminuição, tá? E aí a gente teve um boom em 2014. Chegou a um pouco mais de 1 milhão de incidentes reportados. Tá? Quebras de segurança foram reportadas ao CertBR. Por que isso aconteceu? Provavelmente, eu tenho uma teoria, que os problemas e incidentes são reportados mais em momentos de crise. E logo depois você tem uma diminuição brusca. Por que diminui bruscamente? Porque isso cai na boca do povo. Começa a ter um monte de notícia, sai na Rede Globo, sai no Jornal Nacional, sai no G1, sai dos meios de comunicação, que está tendo algum problema de segurança. As pessoas, poxa, como é que eu estou? Como é que eu trato a segurança? E elas fazem alguma coisa para melhorar. Mas depois você cai no esquecimento novamente. Aí você tem a diminuição, caiu, 2017, subiu de novo. Como vai ser esse ano de 2018? Deve cair um pouquinho. 2017, acredito que esse reporte grande foi por causa do WannaCry, tá? Daquele problema do ransomware. Vamos ver alguns conceitos de vulnerabilidade. Tá? Vamos ver alguns conceitos básicos de segurança e vamos começar com vulnerabilidade. Nós vamos ver, mais para frente a gente vai fazer um exercício, que todo mundo vai conseguir reconhecer quais são os problemas de segurança. E eu vou pegar um outro relatório de uma outra empresa, que ela citou erroneamente alguns dados, que a gente vai conseguir acertar. Nós vamos ver que todos aqui têm o conhecimento em segurança de informação. Então, vulnerabilidade, segundo a norma ISO 27002 de 2013, é uma fraqueza de um ativo ou controle que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. Então, vulnerabilidade é fraqueza. Então, quando o nosso colega Bud falou de vulnerabilidade, é uma fraqueza
daquela aplicação, uma fraqueza do servidor, o próprio usuário é uma fraqueza. Então, vulnerabilidade é uma fraqueza. E segundo a cartilha do 7BR, é uma condição que, quando explorada por um atacante, pode resultar em uma violação de segurança. Tá? Então, é uma fraqueza e é uma condição que pode resultar na violação de segurança. Tá? Conceito básico, vulnerabilidade. E alguns exemplos, né? O sistema operacional desatualizado, estação de trabalho sem senha, falta de uso de antivírus, falta de backup, falhas no projeto, também um projeto também às vezes não precisa ser digital, pode ser alguma coisa estrutural, segurança física inadequada, né? Tratar a segurança física é mais fácil do que tratar a segurança digital. Porque segurança física geralmente você vê, as pessoas observam que tem uma janela aberta que precisa trancada, tem uma porta que tem um batente não muito forte, tem uma entrada nos fundos que precisa tomar algum cuidado. Mas segurança digital é digital, as pessoas não veem, não está visível, o ambiente está às cegas. Então é preciso trazer aquilo ali à tona. E existem algumas ferramentas que conseguem trazer aquelas vulnerabilidades para o conhecimento do administrador. Ameaça é a possibilidade de um agente interno ou externo explorar acidentalmente ou propositalmente uma vulnerabilidade específica. Então vai ser alguma coisa, um agente, que vai conseguir explorar aquela vulnerabilidade. Isso pode ser, vou dar os exemplos aqui, né? Pode ser um vírus, pode ser um ransomware, pode ser um rootkit, pode ser um phishing, tá? Pode ser um exploit. Exploit é um software que consegue explorar a vulnerabilidade automaticamente, facilita a exploração da vulnerabilidade. Tá? Pode ser automático, um monte de ferramenta automática hoje em dia. Esses caras que dizem hackers, a única coisa que sabe fazer é dar play na ferramenta, não sabe nada do que acontece por trás. Então você tem vários meios de explorar uma vulnerabilidade. E a ameaça são esses agentes que eu citei. E temos o conceito de risco. O que é o risco? O risco é o grau de impacto que uma ameaça pode causar a um ativo de informação versus a probabilidade de sucesso ou ataque. Sei lá, risco de morte, risco do servidor estar fora do ar. Né? Então, e o risco pode ser medido. Pode ser medido alto, baixo, médio, pode ser medido numa nota de 0 a 10. Então, você mede o risco e você sabe o impacto daquela quebra de segurança para o seu negócio ou para o que acontece no seu dia a dia. Olhando essa imagem, nós temos o camarada ali embaixo do carro fazendo a manutenção. Nós temos ali um pedaço de madeira. Né? Vamos identificar qual é a vulnerabilidade, qual é a ameaça e qual é o risco. A vulnerabilidade é essa tora escorregar. Então, se ela cair ali, vai acontecer alguma coisa. Então, é o ponto fraco, é a fraqueza do processo. Qual é a ameaça? É a gravidade atuar. Se não tivesse gravidade, estaria tudo bem. Ia escorregar aleatório e não ia acontecer nada. E qual que é o risco? Um risco de morte. Se acontecer alguma coisa com esse cara, no mínimo, vai quebrar a coluna dele ali e vai morrer. Então, do nível de 0 a 10, eu acredito, isso o risco, o nível do risco é algo particular, né? O risco de morte é 10. Ninguém poderia dizer, poderia ser menor o risco, mas com certeza ele não consegue escapar dessa. Outra coisa mais fácil para a gente identificar, vulnerabilidade. Tá? Sair de casa sem guarda-chuva, tá? No dia nublado. Tá? Essa é a fraqueza, esse é o ponto fraco. Qual é a ameaça? A ameaça são as nuvens carregadas. Sai de casa sem guarda-chuva, tá? No dia nublado. Acho que aqui em Recife chove bastante, né? As nuvens carregadas durante o dia e o risco é a pessoa se molhar. Dependendo ali se as nuvens estão muito escuras ou não, a gente consegue medir ali no grau de 0 a 10 ou de pouco, médio, baixo e alto o risco das pessoas se molhar. Nós vimos ameaça, vulnerabilidade e incidente. É risco. No final de tudo, nós temos um incidente. Tá? O que é um incidente? É quando a ameaça explora a vulnerabilidade. Para isso, nós temos um incidente. No caso lá da chuva, a pessoa sairia toda molhada, né? Talvez até gripada, né? Tem muita gente que não consegue tomar uma chuva e logo já fica toda doente. Em 2004, foi a primeira vez que eu vi esse quadro aqui, esse jogo dos 7 erros. O jogo dos 7 erros da segurança da informação. Antigamente existia uma empresa chamada Módulo,
que ela atuou bastante no mercado, ela foi referência, ela fazia análise de risco. E ela tem esse desenho aqui, tem algumas coisas até antigas, que é disquete, mas vamos desconsiderar isso. Vamos para o jogo, a gente vai ver e consegue identificar quais são os problemas de segurança de informação. Primeiro, né? Alguém quer chutar? Uma aí? Lixeira? Lixeira tem documento oficial. Documento oficial vai para o lixo sem ser rasgado, sem ser triturado, sem ser destruído? Não, não vai. Próximo. A senha. A minha senha do dono. Eu lembrei da minha colega, a Marina, roubou 1, 2, 3. Ó, contanto que está fumando também, senão não vamos considerar. Próximo. Cara olhando na porta, olha. Engenharia social, tá? Isso é um outro tipo de ataque, ele está observando ali. Próximo. Post-it aqui. Beleza, post-it aqui. Ali está escrito usuário e senha. Lixeiro já foi ali oficial. O disquete aqui em cima da fita de backup. Isso é uma puta de uma ameaça, né? E aí nós temos aqui o cara, aqui é um disquete. Muita gente já esqueceu que é um disquete, né? Um disquete com um vírus. Então, quando está trocando ali, hoje em dia é pendrive, né? Mandando por e-mail, Dropbox, seja onde for, está mandando informação. Então, vamos ver se a gente acertou. Minha senha Dudu, 1. O disquete, o cara olhando, 3. 4, lá no post-it. 5, documento oficial. 6, a caneca em cima do backup. E 7, está desligado o alarme. Então, se acontecer alguma coisa, ninguém vai ficar sabendo e vai pegar fogo, e um abraço para todo mundo. Então, são coisas fáceis que a gente consegue identificar. Mas nós seguimos isso. Teve uma empresa, que ela está no Gartner. Gartner é uma empresa americana, que ela, de tempos em tempos, uma vez por ano, ela lança um negócio chamado quadrante mágico. É um documento que tem um quadrado dividido em 4, né? E ali cita as empresas de segurança, no caso, de segurança de firewall, que ela está cadastrada como nicho de mercado comum, líder de mercado e visionário, ou tem um produto bom. Então, as empresas ficam posicionadas ali. Aí teve uma empresa, que eu não vou citar o nome, que não vale a pena, que ela lançou um documento, assim, as 10 maiores ameaças, lembra o que era ameaça, né? É um agente que pode explorar uma vulnerabilidade. Segurança nas empresas de pequeno e médio porte. Quando eu li o documento, eu fui ver as 10 ameaças, praticamente nenhuma era ameaça. Então, as empresas, as próprias empresas ditas de segurança, lançam um documento com informação errada. Vamos ver essa informação, esse relatório, e vamos ver se realmente é ameaça ou não. Primeiro, vamos ver todos: ataques internos, falta de contingência, configuração inadequada, despreocupação com as redes de hotéis e quiosques, utilização imprudente de Wi-Fi nos hotspots, dados perdidos armazenados em dispositivos portáteis, comprometendo servidores web, uso indevido da internet pelos funcionários, e-mail malicioso HTML, exploração automatizada de uma vulnerabilidade conhecida. Ataque interno é um incidente, já aconteceu. Isso não é uma ameaça. Então, quando você tem ação, as coisas já foi. A ameaça já explorou a vulnerabilidade. Se já tem um ataque, a pessoa sabe que teve um ataque, então é incidente. Falta de contingência. O que é falta de contingência? Falta é falta de alguma coisa, então é uma fraqueza. Então, falta de contingência é uma vulnerabilidade. Configuração inadequada. Vulnerabilidade inadequada, então ele está vulnerável. Perfeito. Despreocupação com as redes de hotéis e quiosques. Eu vim para o RoadSec, eu chego lá no meu hotel e eu estou lá despreocupado com o meu Wi-Fi. Quando eu entrei aqui no evento do RoadSec, a primeira coisa que eu fiz foi desabilitar meu Wi-Fi. Porque não vou correr o risco. Então, hotéis é a mesma coisa. O que é? Vulnerabilidade, correto. Utilização imprudente de Wi-Fi nos hotspots. Incidente. Porque se já utilizou, já está fazendo. Então é ação. Ação é sempre incidente. Quando o negócio aconteceu, o prédio caiu, o invasor tomou os dados. Dados perdidos armazenados em dispositivos móveis. Já aconteceu, né? Perdido, incidente.
Comprometendo os servidores web. Incidente. Já comprometeu, já não tem mais, já perdeu o acesso ao servidor. Uso indevido da internet pelos funcionários. Vulnerabilidade, muito bem. E-mails maliciosos HTML. Ameaça, olha, das 10, na segunda, a gente foi bater em vulnerabilidade. E o último, exploração automatizada de uma vulnerabilidade conhecida. Incidente. Automatizada, já foi explorada. Então, vejam, dos 10 maiores ameaças ditos por essa empresa, apenas uma realmente era uma ameaça. Então, você tem um conteúdo errado do conhecimento. O Bruce Snyder, que é o guru da segurança da informação, da criptografia, ele disse assim: se você acredita que a tecnologia pode resolver seus problemas de segurança, então você não conhece os problemas e nem a tecnologia. Vou ler de novo. Se você acredita que a tecnologia pode resolver seus problemas de segurança, então você não conhece os problemas e nem a tecnologia. Lembra que eu sou numa empresa que fabrica ferramenta. Eu desenvolvo solução de segurança de rede. Então eu vendo caixinha. E só vender caixinha vai resolver o problema de segurança do cliente? Não vai. Por quê? Ele não sabe utilizar a ferramenta, o usuário final dele vai dar um jeito de burlar o sistema de segurança, então todo aquele rio de dinheiro que ele gastou não vai servir para nada. Olha, eu vendo solução de segurança. Então eu tenho acompanhado ano após ano que não resolve. A gente vende 30 IPS, vende 20 firewalls para um cliente, chega lá 1 ano, 2 anos depois, está todo escancarado a rede. Usuário. Tá? Então a gente precisa investir mais no usuário, porque nós gastamos muito com ferramenta e pouco como usar a tecnologia. Tá? Pequenas ações resolvem grandes problemas. Vamos observar isso, pequenas ações, pequenas coisas que o usuário poderia fazer que evitar grandes danos que nós vimos nos anos anteriores. Nós tivemos o problema do ataque da rede Mirai, que foi da IoT, que derrubou os servidores do DNS. Tá? Essa rede foi um dos maiores ataques conhecidos, derrubou um servidor DNS bem conhecido aí da internet e deixou muitos sites fóruns americanos. O que essa rede Mirai fez? Era um malware que infectava o IoT, né, ativos IoT, que eram vulneráveis, então tinha uma fraqueza, né, esses ativos, e era utilizado como botnet, que ele fazia o registramento do ataque para dentro desse DNS. Esse ataque de DOS gerou 1 terabyte de tráfego. Né? E qual foi a vulnerabilidade explorada? Senha padrão. Os ativos IoT principalmente, ou equipamento, não é nem de segurança, que dão estrutura de rede, roteador, switch, Wi-Fi, que vão para senha padrão, admin de 1 a 6, root, então ninguém troca essa senha padrão. E esse ataque, um dos maiores ataques que aconteceu, ele só utilizou 60 combinações de nome de usuário para conseguir tomar 380 mil equipamentos. Se o Homer Simpson, lá no momento que fez a instalação do roteador, tivesse mudado a senha root para root alguma coisa, a gente teria minimizado esse impacto. Não precisava gastar rios de dinheiro com solução de segurança para resolver um problema pequeno que eu, como usuário, podia ter tratado no começo da instalação. Então, as 15 senhas mais utilizadas no mundo. A primeira, password. Qual é a sua senha? Senha. Password, senha. Não, sua senha é senha. Não, é senha mesmo. Depois veio os números, tá? As combinações das primeiras letras. Tá? Eu achei engraçado aqui o monkey, né? Macaco. Realmente eu já peguei muita senha de cliente que é macaco. Eu não consegui entender, por que a pessoa pode ser macaco? E aí nós temos de dragão, bola, e I love you. Então, quem tem senha padrão aqui, por favor, dê um jeito de trocar nos próximos dias. E nós tivemos o WannaCry. Outras ações pequenas que podiam resolver um puta de um problema. O ransomware infectou 200 mil computadores em 50 países. Lembrando aqui, o que o malware fazia? Sequestrava os arquivos da vítima. Tá? E aí ele pedia um resgate, né? E esse ransom, ele se propagava dentro da rede. Foi um ransom diferente, foi considerado como um ransom homem. Ele conseguia automaticamente se propagar de dentro do ambiente. E aí ele trazia, depois de estar infectado, pedia um resgate. E ali pedia um resgate via Bitcoin, né? E o que
pensando aí no histórico que aconteceu, no dia 14 de março de 2017, a Microsoft liberou o Bulletin, avisando que existia vulnerabilidade e precisava ser atualizado. 18 de abril, existia assinatura para o SNORT, que é o IPS, para proteger contra a exploração da vulnerabilidade, tá? Do Eternal Romance e o Eternal Blue. Só para quem não sabe, o Eternal Blue é o exploit, é o software que consegue explorar a vulnerabilidade. Ele só funcionava com o Windows 7 e o Eternal Romance por XP ao server 2008. Então, o início do ataque foi efetuado dia 12 de maio. Pensando na linha do tempo, 14 do 3, 18 do 4, são 35 dias, tá? 35 dias para atualizar. Tinha um bullet, as pessoas sabiam que tinha vulnerabilidade, ninguém deu atenção. Depois de 12 do 5 foi ataque, mais 24 dias. Isso somou 59 dias entre o dia 0, a vulnerabilidade ser conhecida, e o ataque realmente acontecer. Então as empresas tiveram tempo de se atualizar. O que isso significa? Que ninguém está atualizando os servidores. Não os servidores, equipamentos, computadores, não está atualizando nada. E aí, o final de todo o processo, foram mais de 400 mil máquinas infectadas, 98% foram vítimas, que eram vítimas, foi do Windows 7, então foi o Eternal Blue, o exploit que mais acionou. Só 0,07% das vítimas pagaram. E como que sabe? Porque é possível rastrear a conta onde foi o dinheiro. Então, tem lá no Bitcoin, tem a conta e conseguir observar quem realmente pagou. Não quem pagou, né? Quanto foi pago de dinheiro. E aí, 59 dias entre a publicação da vulnerabilidade até ali, o começo do ataque. Então, as empresas tiveram como se atualizar. Mas isso não foi o pior. O pior foi que, um mês depois, a gente teve o patch. O patch foi um desdobramento do WannaCry, que ele explora a mesma vulnerabilidade. As empresas quebraram a cara, tiveram que gastar rios de dinheiro reinstalando os equipamentos, e quando voltou o equipamento, não voltou atualizado, voltou com a mesma vulnerabilidade. Eu já atendi cliente que sofreu ataque de SQL Injection, e o que ele faz? Ele volta o backup com a mesma vulnerabilidade. Dá 1, 2 dias depois, está o site pichado outra vez. E fica nesse vai e volta, vai e volta. Não resolve a vulnerabilidade, não resolve o problema pela raiz. Dá para resolver o problema? Os problemas continuam se repetindo e falta ação para resolver. Também falta conscientização. Agora é o momento de pensar em conscientização. O que nós fazemos no dia a dia. Todo mundo sabe que fumar faz mal? Dá câncer? Tem 4 mil produtos cancerígenos ali dentro, mas as pessoas continuam a fumar. Ah, fumar é legal, eu gosto de fumar, eu não vou morrer, isso não vai acontecer comigo. Segurança da informação é a mesma coisa. Ah, nunca vou ser invadido, sai de minha empresa, não vai acontecer nada. Dirigir e beber é crime. Você pode não só matar você, mas matar uma família inteira. As pessoas continuam fazendo isso. Tomar sol sem protetor solar. As pessoas não têm consciência disso. E tem uma coisa ruim também, aqui em Recife. Então, uma placa dessa, gigante na praia, que as pessoas insistem em entrar na porra do mar. Sabe que tem o risco, vamos falar do risco. O risco de 0 a 10 é 10 você levar uma mordida de tubarão. E aí, conscientização. Falta conscientização nossa para as coisas do dia a dia. Se nós, coisas básicas, tem risco de morte e nós somos conscientes, imagina a tecnologia. Talvez pode ser simples. Eu vou ler aqui, está em inglês, tá? Todo time nós precisamos ter ideias para parar o ransomware, se propagar da nossa rede. Aí o cara fala, vamos instalar um equipamento, vamos fazer auditoria. E o outro fala, vamos aplicar um patch. Aí joga um cara lá de cima. A ideia é vender produto e vender auditoria, vamos ganhar dinheiro, vamos manter o comércio. Aí teve um pensador que disse assim, ó, para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Por que completamente errada? Vamos ver os hospitais. Tá? Vulneráveis hospitais sofrem cada vez mais com ataques cibernéticos. Logo depois do WannaCry, eu tive numa rede de hospitais de São Paulo que 80% do parque computacional teve as coisas, os dados criptografados. Eu falei para ele, por que você não atualiza? Porque eu não posso. Por que você não pode? Porque se eu atualizar vai parar de funcionar o scan, vai parar de funcionar o raio-x, a radiografia, a ressonância, então eu não posso atualizar os servidores, os equipamentos, nada, não posso fazer nada. Ah, então você tem que botar um equipamento de segurança na frente. Não, isso não posso fazer porque eu não tenho mão de obra para poder configurar. E como que resolve então?
Não é fácil. Não pode atualizar e não tem como colocar equipamento na frente. Então não tem uma resposta fácil. E como é que está o Brasil? O Brasil está entre os 10 piores no quesito de segurança de informação. Essa lista tem 157 países e o Brasil está na 7ª posição. Phishing é o caso clássico, onde a ação do usuário afeta a segurança de informação, porque ele traz aquele malware para dentro do ambiente. Né? E nós temos as pessoas mal intencionadas que elas clonam sites, e-mails, elas clonam a informação que as pessoas confiam, né? Mas geralmente tem que prestar atenção que ela sempre pede para fazer o download, e aí tem um monte de clique ali, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica ali, e aí você acaba pegando o cara desprevenido. Opa, em algum momento ele vai conseguir clicar e vai trazer um malware. E um monte de erro de português também. E temos isso do correio, né, que ele conta uma história dizendo que a equipe é incompetente, por incompetência de alguns funcionários, ele perdeu sua mercadoria, dá um susto lá no cara, pede para ele clicar também em algum lugar para trazer um malware. O phishing aumentou 61%, segundo os dados, no segundo trimestre de 2016, então é a porta de entrada do atacante poder entrar dentro do ambiente e tomar alguma coisa. Né? O phishing em mídias sociais hoje é muito comum, está acabando já. Teve uns meses atrás, via Facebook, se você clicasse lá, você ganhava uma cafeteira. Teve também da Receita Federal, não sei se vocês receberam. O Facebook é um dos 3 maiores alvos de phishing do mundo, e também tem o WhatsApp, que também é um propagador. Eu recebi esse aqui um tempo atrás, sobre os Vingadores, logo no lançamento do filme, né? Atingiu 50 mil brasileiros em 24 horas, então você recebia ali para você clicar, e tinha até uma janela que as pessoas, já peguei o meu, vai lá, é válido mesmo, pegar os caras despercebidos. Então a rede social, existe um guia de como acessar redes sociais. Nós tínhamos no passado os 10 mandamentos, agora tem que ter os 10 mandamentos de uso das redes sociais. Então o risco do usuário é real, tá? Ele se põe em risco na vida real, imagina no virtual. Então quem aqui deixou a porta de casa aberta ontem, sabendo que hoje tinha que entrar em casa e não queria abrir novamente? Acho que ninguém deixou a porta aberta. Mas o computador provavelmente deixou. Deixa ali o e-mail automático, com a senha, utiliza aquelas senhas que facilitam a vida das pessoas, não ficar digitando o tempo todo. Então, o maior risco da segurança da informação é comportamental. Último slide. Não é fácil tratar esse tanto de conexão que a gente tem hoje em dia. Tem esse site aqui, que ele divulga aqui em 1 minuto, que acontece online em 1 minuto. Então, nós temos ali 18 bilhões de mensagens enviadas via WhatsApp. É fácil controlar isso com um produto? Não. Quem que tem que ser educado do outro lado para não ficar abrindo mensagem? É o usuário. Nós temos ali 4,3 milhões de vídeos no YouTube, Facebook são 973 mil. Se você pensar isso por mês, os números se tornam muito maiores. É até difícil ler. 600 mil, 42 bilhões, 33 milhões e 600 mil Facebook login por mês. E o WhatsApp é 1 trilhão de mensagens por mês. Se o usuário não estiver atento ao que ele está fazendo, vai cair no conto do vigário. As pessoas ainda caem no conto do bilhete premiado. Imagina se você vê por e-mail que o amigo dele mandou. E é isso.